pessoal que já tem costume de fazer o evangelho no lar, fazer o evangelho em casa, entende o que é o evangelho? O evangelho segundo o Espiritismo não é o evangelho segundo o Espiritismo. Que frase paradoxal, né? Na verdade é o evangelho conhecido desde a tradução mais simples usada na Igreja Católica, que tem o comentário dos Espíritos. Então não há uma reescrição de evangelho, há apenas trechos do evangelho que são comentados. Então aqui esse evangelho, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Aí houve um comentário do bispo Adolfo, era um espírito que quando encarnado na última encarnação era o bispo Adolfo, lá de um lugar chamado Argel, e essa psicografia foi dada em Bordeaux, que é lá na França, em 1861. É isso que aconteceu. Então, um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa assim, ó, com um trecho do Evangelho normal. Então, olha, esse aqui começa, ó, com um trecho de Mateus, outro trecho de Mateus, e aí parte para os comentários. Os trechos de Mateus, olha, ó, tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Isso eu estou falando de Mateus capítulo 6, versículos 1 a 4. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós. O que é a trombeta? Aquela corneta. Já pensou você vir fazendo, aí vem primeiro um corneteiro. Tan, tan, tan. Aí, ela agora vai fazer caridade. É isso, não faça vir à frente, soando uma trombeta, dizendo que você vai fazer caridade. Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade, que receberam sua recompensa. Ou seja, quem estava querendo, por baixa autoestima material, por carência afetiva, ter uma confirmação aos olhos dos homens, se fez, soou a trombeta e disse para todo mundo que estava fazendo, já recebeu a recompensa, não é o que você queria? Aí ele diz, mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo. Também, ele aqui vai puxar para outro aspecto, não é para fazer ostentando que é bom, para querer uma confirmação das pessoas e talvez manipular a opinião pública, no sentido de que diga que você é bom, porque você fez tal coisa, e também não fazer, como dizem aqui popularmente, na sugesta, né? Como eles brincam aqui, tem uns termos, né, expressões de gíria que diz assim, de caô, né? Fazer que ninguém está vendo, mas na verdade só para mostrar para as pessoas que você faz em segredo. Por quê? Porque dá no mesmo. É uma pessoa que está fazendo caridade, entregando com a mão, como se tivesse dando de coração lavado, realmente quisesse dar, quando na verdade aquela pessoa está fazendo o quê? E está querendo manipular as pessoas. E é interessante que isso não pega bem nem para as pessoas. Se vocês refletirem bem, tem umas pesquisas que fazem por aí, perguntam, e não por opinião, mas por perguntar, usando a ciência da estatística, eles perguntam, por exemplo, quais são das profissões
as que têm menos crédito. E geralmente o pessoal diz, por exemplo, político. Porque fica muito objetivo a pessoa fazer para mostrar que é bom, porque em verdade quer em troca algo que vai garantir a ela a manutenção do poder. Na verdade, lá no fundo, essa resposta que as pessoas dão nessas pesquisas quer dizer que elas entendem que aquilo ali não foi uma doação sincera, nem materialmente, que ali não havia, ou não há em muitos casos, não estou dizendo todos, mas em muitos casos, e acho que para as pessoas que responderam essas perguntas, utilizadas aí nos estudos estatísticos, é que a pessoa queria que a pessoa fosse boa, como dizia o filósofo Immanuel Kant, é um imperativo categórico, é boa porque ela tem que fazer o bem, tem valores, virtudes e sabedoria, porque é bom, eu faço porque é o certo. E aí a pessoa tem descrédito porque ela identifica imediatamente que ali é em troca de algo. Às vezes ela percebe que há uma espécie de manipulação. Então, a própria pessoa, às vezes a mais leiga e às vezes a mais dotada de alguns conhecimentos materiais, ela desconfia. Por quê? Porque lá no fundo é interessante, a nossa natureza quer o bem. A nossa natureza quer o bem por ser bom. Mas o nosso medo faz com que a gente não faça o bom ou o bem porque é bom, mas faça porque quer algo em troca. E aí a gente vive num processo de negociação constante, que a gente negocia não só com as pessoas, começa a ter costume de fazer o bem, entre aspas, para mostrar aos outros, porque em troca a gente quer alguma parcela de poder, seja no poder público, seja em várias outras espécies de poder que existem nas comunidades. A gente reflete com isso para muitos que vão dizer assim, então eles são enganadores, são enrolões. Não. A gente reflete com isso que são pessoas como nós, que são espíritos como nós, que têm doenças espirituais, carência, baixa autoestima, que acha que só pode ser alguém se for confirmado pelos olhos dos outros, falta de amor próprio e consequentemente falta de amor ao Criador, porque quem se ama de verdade não tem egoísmo, não faz as coisas porque quer algo em troca, faz o bem porque é bom. Então é tão sábio o Evangelho, que ele começa primeiro para mostrar que quem faz as coisas para mostrar aos outros, nem é o danadão, e nem está obtendo o que ele quer, porque a pessoa está dando algo, quer receber algo em troca, não é porque gosta dele, e só faz enquanto ele fizer, e demonstra ele que ele faz aquilo não porque é bom, mas porque ele quer a aprovação, seja de coração, seja por outras coisas que podem levá-lo a
ficar no poder, manipulando as pessoas. Então a sabedoria que está por trás das palavras aí é essa. Quando a gente faz uma coisa seguindo a natureza, porque ela é boa, é categórico, a gente faz porque é bom. A gente não precisa mostrar, a gente não precisa de muito obrigado. É até estranho quando a gente faz uma coisa de coração, alguém elogiar. Exemplo, se você vai lá no La Torre de Melo, tem dezenas de pessoas que não recebem visitas há anos, de qualquer pessoa. Não estou nem falando dos familiares. Deve dizer, não, mas tem muitos grupos lá, ou então é por causa da Covid. Não, porque é engraçado. Quem já foi ao La Torre de Melo, você sabe que lá na enfermaria tem pessoas que já estão com Alzheimer adiantado, que não levantam mais, e é engraçado, muitas vezes a gente visita e a gente não percebe que além da matéria, ali é um espírito que vive, e a gente quer estar perto dos que estão lúcidos, a gente quer estar com quem conversa com a gente, com quem se alegra ao receber a nossa visita. E não tem muita graça. Às vezes a gente deve pensar, sentar numa cama em que a pessoa não sabe de nada, em que ela está deitadinha ali, ó, e não se mexe mais. É impressionante. Você vê as pessoas paradas, onde tem idosos mais lúcidos, e a passagem muito rápida e quase nunca comparada, onde tem um idoso que está sem sinais claros de lucidez. Ou não é assim? Quando nossos pais estão conosco, lúcidos, e quando o Alzheimer pega mesmo, qual é a tendência histórica que a gente vê? É da gente andar passeando com eles, sabendo que eles toda a vida gostaram de passear, ou a maioria vai ficando encostado num canto? Quem aqui no Ceará não conheceu ou não conhece aquele avô, aquela avó que está ali deitado num fundinho de rede faz tempo? Tem não? A gente vai deixando, ó. Por quê? Será que, aí é uma pergunta, não estou fazendo uma afirmação, quando a gente deixa ele lá, de alguma forma, será que talvez ele não dá tanto ibope porque ele não te confirma? Porque legal, era ele falar, era ele ela dizer, né? Ai, legal, estou passeando com você. Ô meu filho, obrigado porque você passeia comigo. Ou olhar no seu olho e dizer, sabe, está alegre, mas você olha e aquela pessoa não demonstra reação, ela não tem como te dar confirmação, tem? E a maioria das pessoas que, quando a gente fica numa fase em que a gente não tem como dar o olhar de confirmação, uma cara de alegria, um agradecimento, uma cara de satisfação, um Deus lhe abençoe, essas pessoas tendem a ficar como? Andando mais na rua ou esquecidas num canto? É na rua, gente? Sério? Vai se encostando. Como é que a pessoa diz? Não tem nem graça. Ela não fala não, mas lá no fundo é isso. O papai era massa, o papai conversava, bebia, mas o papai não sabe mais de nada. Eu olho para o papai não me conhece.
A mamãe não me conhece. A mamãe não anda mais. Ela não sabe não. Vou passear para quê? Ela não sabe nada não. Mas por que a gente tira essas conclusões? Será que não é porque, na verdade, o que a gente queria ao fazer isso muitas vezes era ter uma confirmação e essas pessoas não podem mais dar? E por que não dão? Muitas vezes, porque não dão ibope, o programa sai do ar. Já pensaram sobre isso? Não é esse que está precisando às vezes de amor, de atenção? E por que a gente faz acepção entre pessoas assim? Porque uns... Será que se a gente se perguntasse, mesmo com sinceridade, será mesmo que a gente ajuda qualquer um? Ou a gente tende a ajudar mais quem é capaz de nos dar algo em troca? Nem que seja um olhar de alegria, satisfação. Vocês acham que isso tem lógica ou não? É impressionante. Ai, nem era dinheiro. Não era mais status, nada. Mas não tinha graça. É raro, outro dia eu vi um conjunto de pessoas que se sensibilizou com esse grupo. Aí tem uns carros, tipo umas cadeiras de roda diferentes, que tem umas rodas bem largas. Eles pegando essas pessoas que não tinham mais lucidez, botam numa cadeirona e levam para a praia. Eu estava na praia quando desceram ali, aí eles ficam lá no mar. Mas é interessante, porque na cabeça de muita gente que não faz, deve estar pensando assim: ah, ele não sabe mais de nada. Mas o que tem a ver? Nós não estamos perguntando e nem eles têm como responder. É um problema mais de quem está fazendo, que queria ser confirmado. É assim. E aí é nesse ponto em que o espelho, quando a gente ataca, por exemplo, um político, ou qualquer um, é um espelho para nós. Porque também a gente, de alguma forma, a gente só faz as coisas quando a gente tem algo em troca. É sutil, gente, a baixa autoestima. Eu estava conversando com um colega outro dia, ele dizendo, né, que olha, quer ver uma pessoa conseguir tudo comigo? Ele disse, é a pessoa me elogiar. A pessoa, eu vou lá, e é interessante que os livros de administração ensinam, né, os coachings, né, como é que você faz as pessoas fazerem as coisas. Ele diz, rapaz, se a pessoa me elogiar, por exemplo, eu estou trabalhando, meu chefe diz assim, rapaz, hoje tu se garantiu, ó, pronto, amanhã eu dou o gás. E em contrapartida, se não fizer, no outro dia eu vou perder na produção. Ele dizendo, o negócio comigo é tão forte, esse colega falando, que ele disse que tomava banho, se arrumava todinho e passava pela esposa dele, 30 anos de casado, passava para lá, para cá e ela só no celular. Aí ele dizia, ei, aí, chama a atenção, eu estou aqui. E ela disse, o que foi? Ou seja, ele queria que ela dissesse, tá bonito, tá arrumado, e ela, o que foi? Aquela história da piada, né? Quando namorava, né? Olha ali a lua, meu amor, que lindo, né? Romântico. Depois, 30, 40 anos de casado, deixa a coisa esfriar. E olha a lua, pô, não sou nem astronauta. Mas ele continua carecendo disso. Tá vendo? O evangelho, a gente tem que se enxergar. Se a gente pratica o bem porque é bom, ou se a gente quer alguma coisa em troca. Mesmo que seja uma coisa, a gente tem que ter um autoconhecimento muito afinado, uma honestidade absoluta nossa para conosco, nossa para com Deus. Se a gente não faz as coisas querendo algo em troca, porque se a gente
quer algo em troca, não é a Deus que a gente agrada. E a fundo mesmo, nem aos homens a gente agrada. E mais a fundo, nem a gente agrada. A gente está só alimentando uma doença que a gente não quer ver. Uma doença da alma. Então fazer o bem é nesses momentos. Foi igual, se você pegar aquele livro, As 5 Linguagens do Amor, muito interessante, acho que é do Gary Chapman. Ele fala que uma paixão, ele foi terapeuta há muitos anos de casais, dura no máximo em torno de 2 anos. E o amor é uma coisa que surge, tende a ser a partir daí. Ele diz, como assim? Ele diz, não, é uma média, não é uma coisa exata. Eu via. Porque uma paixão é assim, está um interessado demais no outro. Como um está querendo conquistar o outro, sempre tem um alfa, né? Um que manda, seja o homem ou a mulher, e o outro que obedece. Ele faz tudo para agradar. E depois de 2 anos, já estão se acostumando, aí ele começa a dizer um não, a não querer ir para certos lugares. Aí muitos, quando o que mandava e era sempre obedecido, que o outro começa a dizer o que é que ele gosta e do que ele não gosta, aí pronto, é como se dissesse, mas ele mudou, ou seja, está vendo? Era um jogo ainda de um querendo confirmar o outro. Não era amor. Aí conversando com isso outro dia num evento, e uma colega dizia assim, mas o relacionamento, ele tem que ter cumplicidade, né? Ele tem que ser assim, uma cumplicidade e tal, né? Um companheirismo. Eu digo, cumplicidade, companheirismo, legal, quando você pensa numa linearidade das coisas, mas a realidade não é assim. Quem tem relacionamentos aqui, por exemplo, há mais de 10 anos? Você sabe, é sempre cumplicidade? Não, tem altos e baixos, e ainda assim as pessoas permanecem. Não é assim. As coisas na matéria têm opostos. E aí é o que ele diz, o amor se mostra exatamente quando não há cumplicidade. Como assim não é para ter cumplicidade? Não, mas quando o outro cai, o outro segura. O outro faz uma coisa que não é tão bonita, que não tinha nada a ver com cumplicidade, com nada de nada, e a outra vai e diz assim, mas eu suporto. E vice-versa. Não é interessante? Ele diz, o amor começa a surgir quando as divergências vão surgindo. E ainda assim as pessoas optam por juntas se ajudarem a serem melhores do que elas mesmas. Porque numa ambiência de total cumplicidade, precisa do quê? Nós não temos isso, na realidade nós não temos. A vida não nos dá o que nós queremos, a vida nos dá o que nós precisamos. Posso falar? Diga. A vida é o que eu quero, o que eu gosto. Pronto. O que eu tenho fé em Deus e fé em tudo. Mas a gente está aí para aprender. É por isso que existe dor, velhice, doença e morte. Para despertar a gente, para dizer, olha, presta atenção, tudo passa. Aqui as coisas são passageiras. E não é porque Deus é ruim não, Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente belo, mas é porque Deus quer mostrar que isso aqui é uma ilusão. A matéria, ela é arranjada para ensinar o espírito a ser melhor do que ele mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém, a fazer o bem
sem olhar quem. A fazer o bem, sem querer nada em troca. A fazer o bem porque é bom. E pronto. A fazer o bem e estranhar se alguém agradece. Porque quem faz o bem assim, nem percebe que fez o bem. Ele procura nas atitudes diárias dele sempre um espaço em que ele pode incluir o outro. Às vezes, ele faz uma caminhada devagar todo dia, aí ele pensa, meu avô está ali encostado, eu poderia levar ele também. Eu não já ando bem devagarinho? Eu poderia levar. Ele inclui. Ele está fazendo um favor, um bem ao avô, a gente vê que está. Mas no pensamento dele, muitas vezes é o quê? Não, para mim é indiferente, assim. Pô, achei que era legal levar, eu vou levar. Tem a mais. Ele passa na rua, na praia, e vai andando, e não tem ninguém. Aí ele vê uma garrafinha PET no chão. Não tem ninguém vendo. Aí o conhecimento dele, ele lembra assim, poxa, isso aqui é lixo. O que ele faz? Junta. Quando melhor, ele nem diz assim, olha meu Deus, é porque aquele ali fez isso porque não presta, e eu estou fazendo porque eu sou bom. Ele não está negociando nem com Deus, ele naturalmente junta. E pronto. Ele passa e faz. E nem foi pesado, nem foi complicado. Foi. Eu sempre gosto de uma história, gosto muito dos indianos, vocês já devem ter percebido. Como gosto de várias outras culturas, mas porque eles ensinavam as pessoas por histórias. Se você, estou fazendo eu fiz a leitura do Ramayana e do Mahabharata, que a gente já conversou sobre eles aqui, e agora eu conheci uma professora, que é formada em sânscrito na Índia, que ela está fazendo uma leitura original, ela fez, você pega no YouTube, gratuito, em 134 vídeos gratuitos, a professora Glória Arieira, ela lê os versos originais do Mahabharata. Então são várias histórias. Então tem os contos indianos, e tem uma história nos contos indianos que eu acho interessante. Eu só não lembro se é contos indianos ou contos zen. Que os discípulos tinham um mestre, e o mestre tinha prometido a eles que quando eles chegassem a determinado momento do treinamento deles, ele ia levar eles para conhecerem um sábio. E chegou o dia, era um domingo, pela manhã, e o sábio morava em cima da montanha. E naqueles tempos antigos, não tinha carro, não tinha moto, todo mundo ia a pé. E no domingo, geralmente, o pessoal costumava também montar a feira. Então, aquele povo que plantou coisas embaixo, que criava bicho embaixo, estava levando para uma feira que ia acontecer lá em cima. E todo mundo vai a pé, levando os animais, as carroças, frutas. E vai lá o mestre com os 2 discípulos, porque lá em cima, onde ia acontecer a feira, morava o sábio. E eles queriam conhecer o sábio. E aí, eles vão no caminho, e vai um vendedor de porcos. E tinha um porco, que ele estava com a pata machucada. Aí você imagina, um porco com a pata machucada, que o cara ia levando para vender, provavelmente para alguém abater e vender a carne, né? Ele ia andando bem
devagar, porque a pata dele estava machucada. E o dono, naturalmente, estava com pressa, queria chegar na feira cedo, para não perder os clientes e ver se vendia logo os animais. E esse porquinho, que estava com a pata machucada, e andando bem devagar, atrasando, entre aspas, ele entendia que estava ficando atrasado, o mercador de porcos. E o que é que ele levava com ele? Quem cuida de porco conhece. No interior eles usavam o quê? Um chiqueirador, né? Isso que é um chiqueirador? É um pau que tem um couro bem grande na ponta, que é um chicote. Não é isso? Um chiqueirador? Já viram o chiqueirador? Que a gente faz assim, chega, ele lateja, né? Estala, né? Chiqueirador. Então, ele lá apressado, com vários porcos, e tinha um porquinho com a pata doente. Não tinha esse negócio de proteção dos animais. Eu estou falando aí 3.000 anos atrás. O que é que o dono do porco fazia? Para andar, pegava o chiqueirador e, mesmo sabendo que o porquinho estava com a pata doente, ele metia a peia, como quem diz, prefere a dor da pata ou a dor do chicote? Vai, caminha, não é assim aqui no Ceará diz, caminha, animal, e chiqueirador nele, e o mestre vinha com os 2 discípulos olhando aquilo, e diferente, continuaram, né, olharam, e do lado deles, de vez por outro, o estalo do chicote no porquinho com a pata doente. Um senhorzinho, com um jeito de bem idoso, sabe, mas andando bem firme, mas bem idoso. Quando, olhando ele pelo lado, viu o dono do porco dar uma chiqueiradosada, né, assim, né, uma chicotada no porquinho doente, ele falou amavelmente com ele, sem olhar de crítica, e disse: senhor, por gentileza, diga, o senhor pode me fazer um favor? Disse: diga, o senhor pode me deixar, me permitir eu levar, eu sei que o senhor está apressado, o senhor deixa eu levar esse seu porquinho nas costas? Olha aí, ó, ele não criticou o cara, nem nada, ele só disse: o senhor deixa eu levar o porquinho nas costas? Ele entendeu, o problema ali era o cara estava com pressa. Pegou o porquinho, o cara olhou assim: não, sem problema, deixa eu levar o porquinho nas costas. Aí o cara, tá. Ele botou o porco nas costas e subiram. Imagina aí o caminho que o porquinho ia subir na serra, que o bichinho talvez fazendo xixi, né? E daí vai. E nas costinhas do velhinho, o velhinho tranquilo e calmo. Ele não fez aquilo ali para dar lição, nem para criticar. Ele ficou com pena do porco, é um ser vivo. Olhou assim: vem, bichinho, bora. Beleza, chegou lá na feira, deixou o porco, saiu. E os 2 jovens discípulos e o mestre, que estavam subindo a serra para conhecer o homem sábio, olharam aquilo, eles mesmos não fizeram nada, e eram 2 jovens, né? Passou. Passaram o caminho se perguntando, talvez, por que aquele homem fez isso, né? Mas, enfim, ele quis. Aí seguiram. Aí saíram caminhando atrás da casa desse sábio. Uns 20 minutos depois, estavam lá na porta. Aí o mestre disse: é aqui a casa do sábio. Bateu na porta, quem apareceu? O velhinho que tinha levado o porco, era o sábio. Eles se assustaram, ficaram morrendo de vergonha, porque esse velhinho vinha andando do lado deles o tempo todo. Ele viu o que eles também viram, o homem batendo num ser vivo que estava doente.
E eles não fizeram nada. E eles estavam ali porque tinham chegado a um nível do aprendizado com o mestre que os capacitaria para uma nova fase em que eles conheceriam um sábio. Mas não falaram nada. Ficaram, conjecturando internamente, morrendo de vergonha. E será que ele agora por isso vai dizer que a gente não está pronto, não vai nos ensinar o que ele poderia nos ensinar, né? O medo deles, tá vendo? Querendo sempre algo em troca, nem que fosse um reconhecimento, uma validação, uma confirmação nos olhos do sábio, né? E morrendo de vergonha. Eu sei que o sábio passou o dia com eles, ofereceu almoço, não tocou no assunto. E terminou tudo, à tardinha eles iam voltar. E ninguém tocou no assunto, só que eles passaram o dia inteiro intrigados com ele. Aí um deles não aguentou, quando foi na hora de ir embora, aí disse assim: ei, e tinham certeza que era ele. Por que o senhor levou aquele porco na estrada? Como quem disse, eu queria ensinar alguma coisa a gente, por que o senhor levou aquele porco na estrada? Aí o sábio olhou para eles e disse: porco? Que porco? Aí eles ficaram pensando, voltaram, e a conclusão que eles chegaram era: realmente ele é um sábio. Ele faz o bem. Para ele é tão comum fazer, que ele não toma isso em conta de algo relevante a ser sequer guardado na memória. É como respirar. Quantas respirações você já fez hoje? Sabe? Mas consegue ficar sem respirar? Quer passar 1 minuto sem? 2? Quer não. Mas ninguém leva em conta. Por quê? Porque está tão abundante, não é isso? É tão abundante o ar para a gente respirar quando a gente está sadio, que a gente não guarda isso na memória, guarda. Para um sábio que faz o bem porque é bom, o que para nós é uma lembrança para o resto da vida, para ele, não é nem algo a ser guardado na memória. Ah, foi. Não é interessante esse conto? Será que a gente já está fazendo o bem assim, hein? Será que a gente não faz o bem e não passa o dia pensando: eu fiz isso? É tão raro a gente fazer uma coisa boa às vezes, que a gente guarda para a vida inteira. E se a gente chegasse ao nível de fazer o bem porque é bom, a gente evoluísse um pouco mais, o mundo seria diferente, porque a gente seria diferente. Isso é a reforma íntima. A gente procurar ter processos na nossa mente que nos levam ao que é bom, ao que é justo e ao que é belo. Sermos bons, cumprirmos o nosso papel, sermos melhores do que nós mesmos a cada dia, sem querermos ser melhores do que ninguém. Fazermos a nossa vida o que ela é, uma escola de aprendizado. E vocês devem estar estranhando a história do porco, porque talvez na cabeça da gente seria impossível a gente não lembrar, mas não é não. Pense quando vocês aprenderam a fazer conta. Quem estudou a tabuada de somar, foi perguntado a tabuada de somar, de 1 a 10, de somar, não estou dando de multiplicar não, quem foi? Alguém? Hoje, de 1 a 10, você se lembra quando você soma de 1 a 10? Porque é muito simples para o seu pensamento. Não é não assim?
Ixi, hoje eu somei 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4. Não. E antigamente o pessoal levava a palmatória, perguntava quanto é 2 mais 2. A pessoa, o que diabo é 2? Sabe nem o que é o 2. Avalei quanto é 2 mais 2. Era o nível que era mais rude. Quem tirou carteira de motorista? Recente, vamos estar 3 anos, 5 anos. 5 anos. Era difícil dirigir? Hoje. Se lembra, ei, pisa na embreagem, passa a primeira, solta devagar. Se lembra disso hoje, quando vai dirigir? Não lembra mais, mas no começo. E por que a gente acha impossível esse negócio do porco, hein? Eu lembro que aqui em Fortaleza, né, o programa de pobre antigamente era ir dar uma volta no centro da cidade, né? E eu achava a coisa mais interessante quando eu era criança, que a minha mãe, ela andava o centro todo dia. Eu dizia, rapaz, minha mãe é muito inteligente. Como é que ela anda nessas ruas tudo cheias de gente e não se perde? Quem já teve isso aqui? Aí hoje eu ando no centro, eu conheço tudo. Nem me lembro, né, que aquilo é difícil. Difícil. Tá vendo? Depende do nível. A gente destaca e estranha a história do porco, como se o cara estivesse mentindo, como foi a cabeça dele, né? Ele quer ensinar as coisas. Não, mas ele pode ser num nível tão bom de fazer o bem, que realmente isso é indiferente. Ele não contabiliza mais não tem costume. Só lembrando da matemática de aprender a dirigir carro ou moto e andar no centro da cidade e andar em canto que a gente não conhece. Que faz a gente dizer assim, vale, nem fiquei. Quem já foi para uma cidade, pega um mapa, nunca conheceu. Maior dificuldade andar na cidade, não? GPS, não sei o quê. Depois, um Uber. Primeiro mês de Uber. Vixe, é só entrando em caminho esquisito, né? 3 anos de Uber. Esquece o aplicativo, não? É isso. Benevolência é assim. É simples. Só que exige da gente o quê? Prática. Prática. É um negócio tão invocado que é isso que lá no Evangelho da Benevolência estava dizendo, que se a gente fizer, não é assim? A gente vai ficar tão prático que é indiferente. Quando a gente vê, opa, a pessoa assim, rapaz, você fez isso. Rapaz, acho difícil, viu? Porque a minha cabeça não funciona assim. Você se conhece. Não é interessante? Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificarmos as coisas que nós podemos e sabedoria para distinguirmos as coisas que nós não podemos modificar e que a gente tem que ter serenidade das coisas que a gente pode e deve modificar, para as quais a gente tem que ter ação. Que seja feita a vontade de Deus antes da nossa e que nós possamos ser melhores do que nós mesmos a cada dia, sem querermos ser melhores do que ninguém.